Esse é o momento de ministração da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, no livro do Apocalipse, capítulo 3. Leremos versos de 7 a 13. Convido a igreja a se colocar em pé, aqueles que puderem. Irmãos, esse ano nosso tema é uma igreja cheia do Espírito Santo. E nesse mês de julho, uma igreja que agrada ao Senhor. E nós vamos hoje meditar sobre o procedimento da igreja que agrada ao Senhor. E no próximo domingo, nós vamos meditar sobre a igreja que agrada a Deus, é aquela que permanece fiel em meio às provações. Então, duas mensagens em torno do tema do nosso mês, que é uma igreja que agrada a Deus. Apocalipse 3, de 7 a 13, vamos ler também de maneira responsiva. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que eu os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Juntos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai querido, é o momento de agora entrarmos na presença do Senhor para ouvirmos a Tua voz, através da Tua palavra. Pai, o Senhor sonda todos os corações e conhece. E a nossa súplica neste momento é que o Senhor trabalhe nossas vidas individualmente, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado, para que a Tua igreja seja fortalecida, e para que almas nesta manhã sejam alcançadas pelo poder da Tua palavra. Oramos ao Pai com gratidão e em submissão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar? O procedimento de uma igreja que agrada a Deus. Filadélfia, uma cidade pequena, que ficava distante de Pérgamo, pouco menos de 50 quilômetros, a sudoeste, e foi fundada por Átalo II. E muitas vezes, Filadélfia foi sacudida por terremoto. Então isso fez com que muitas famílias deixassem de morar dentro dos muros da cidade e fossem morar nos arredores. Tanto a cidade quanto a igreja eram pequenas. E ali naquela região havia o cultivo de uvas. E por isso muitas pessoas honravam a Dionísio, o deus grego do vinho. Em 17 depois de Cristo, a cidade foi destruída por um terremoto.
e reconstruída pelo imperador Tibério. E então ela teve assim vários nomes a cidade. E Vespasiano, por exemplo, deu o nome à cidade Flávia, que era o nome da sua igreja, da sua família, da sua esposa Flávia. E esse nome, o nome dessa igreja, aparece 2 vezes em Apocalipse. Aparece no capítulo 1, verso 11, quando Jesus está relacionando para João as igrejas que iriam receber as cartas. E também nesse texto que nós vamos estudar nesta manhã. E 2 cartas, as 2 que nós vamos estudar, a carta a Esmirna e essa carta também a Filadélfia, as 2 únicas igrejas as quais não receberam nenhuma crítica do Senhor Jesus. Das 7 igrejas, apenas essas 2 não receberam nenhuma crítica. E a gente, analisando esses versículos todos que nós lemos, não encontramos a expressão de nada de reprovação do Senhor Jesus para a sua igreja, mas apenas de encorajamento. Como é que o Senhor Jesus se apresenta para a igreja? Como o santo, o verdadeiro. Ou seja, é o próprio Deus, com os atributos de Deus, o próprio Deus que faz parte da Trindade, faz parte da divindade. E ele também diz que é aquele que tem a chave de Davi, ou seja, ele tem poder para abrir e para fechar a cidade, que ele cita aqui como cidade também de Jerusalém. Então ele é fiel, ele é poderoso, e ele tanto abre como ele fecha, ele tem poder para isso. Veja o que diz Isaías 22, verso 22, diz assim: porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. E também Apocalipse 21, verso 2 diz assim: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então somente o Senhor Jesus abre as portas do reino de Deus. E essa igreja, a igreja de Filadélfia, que nós vamos analisar agora, ela tornou um exemplo como uma igreja fiel e uma igreja que agrada a Deus. E 3 destaques eu fiz nesse texto de procedimentos desta igreja. Procedimentos que vão nos ensinar como igreja, como agradar a Deus. O primeiro procedimento está no verso número 8. Diz assim: conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tem pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A primeira coisa, queridos, que nós, Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, aprendemos com a igreja de Filadélfia, no procedimento dela, é que ela era uma igreja obediente ao Senhor Jesus. O versículo diz assim: guardaste a minha palavra. Guardaste a minha palavra. Ou seja, a igreja que é obediente às palavras do Senhor é uma igreja que recebe bênçãos. E o Senhor Jesus diz assim: conheço as tuas obras. Ou seja, nós não precisamos chegar para o Senhor Jesus e dar um relatório sobre os membros da igreja, sobre as famílias da igreja, porque o Senhor Jesus conhece muito bem a sua igreja. Ele está totalmente familiarizado com as obras dos salvos. Assim era em Filadélfia, assim é também na nossa igreja. Vejam, capítulo 2, verso 2, e diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Em 3,15 diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem és quente. Ou seja, ele sabe tudo o que acontece na sua igreja.
Ele sabe tudo o que acontece na vida da nossa igreja. E quando a igreja obedece ao Senhor, quando a igreja anda segundo a palavra do Senhor, ele tem bênçãos. Ele diz assim: tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E essa porta aberta é para quê? Para a pregação do Evangelho. Deus tem colocado diante da nossa igreja uma porta aberta. Deus tem chamado a nossa igreja, em todos esses anos de ministério, para a pregação da palavra de Deus, e diz: essa porta ninguém fecha. A porta está aberta. E há um desafio, queridos, para a igreja de Filadélfia, que eles devem obedecer sem medo. Por quê? Quem plantou a igreja em Filadélfia foi o Senhor da igreja, o Senhor Jesus Cristo. E a igreja foi plantada para quê? Para levar a palavra, para levar a salvação, principalmente para os gentios. Veja o que está relatado em Atos 14, 27, diz assim: ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles, e como abrir aos gentios a porta da fé. Então a igreja de Filadélfia era uma igreja plantada ali com esse objetivo, da evangelização dos gentios. Então uma porta aberta, diz o Senhor Jesus, que ninguém pode fechar. Portanto, queridos, ao fazermos a obra do Senhor, nós devemos ter sempre em mente que Deus é soberano. E Ele chamou cada um de nós primeiramente, para sermos salvos, e para que levemos a mensagem de salvação à vida das pessoas. Então, a igreja era obediente porque ela guardava a palavra do Senhor Jesus. O salmista Davi, no Salmo 119, verso 11, diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, esse guardar a palavra, esse ser obediente à palavra, traz benefícios para todos nós. A versão Linguagem Viva traduz essa expressão: tem procurado obedecer. Quando fala aqui no texto que guardaste minha palavra, a outra versão diz: tem procurado obedecer. Então, mesmo sendo uma igreja pequena, ela era uma igreja forte. Ela era forte por quê? Porque ela obedecia a palavra do Senhor Jesus. Qual a visão, queridos, que muitas vezes nós temos hoje de uma igreja forte? Uma igreja forte, muitas vezes, na mente de alguns, é aquela igreja que está superlotada. Uma igreja forte é aquela igreja que você tem de chegar cedo, senão você fica sem lugar. É uma igreja que tem o melhor cantor gospel dos arredores ou do país. É uma igreja onde o pastor consegue arrecadar muita oferta. E é uma igreja onde se dá apenas testemunho das bênçãos de Deus, mas ninguém dá testemunho de sofrimento e de vitória em meio ao sofrimento. Belo Horizonte, eu fui pastor da 9ª igreja, no bairro Nova Cachoeirinha, e abriu uma igreja logo perto da nossa. E eu, muito curioso, um dia eu passei lá, o obreiro estava na porta da igreja. Eu falei para ele, escuta, como é que funciona? Eu me apresentei, falei, sou pastor da igreja aqui presbiteriana. Falei, me explica como é que funciona aqui. Como é que você plantou essa igreja? Quanto tempo você vai ficar aqui? Ele falou, enquanto eu estiver arrecadando X de oferta, eu fico aqui. Se eu arrecadar mais, eu vou para uma igreja maior. Se eu arrecadar menos, eu vou para uma igreja menor. Então, muitas vezes, queridos, a mentalidade das pessoas de uma igreja forte é esta. Forte financeiramente, ou forte porque tem muitas pessoas, mas a igreja forte é a igreja que obedece à palavra do Senhor. Isso não é nem uma palavra para dizer que a igreja precisa se conformar em ser uma igreja pequena.
Pelo contrário, a igreja tem de crescer. E uma prova da igreja, quando ela é obediente ao Senhor, é que ela cresce. Por quê? Obedecendo, nós vamos receber a bênção e vamos sair e pregar o Evangelho, e pessoas chegarão alcançadas pelo poder de Deus. Ou seja, obedecendo a palavra, nós vamos andar nos caminhos do Senhor. A igreja de Filadélfia era uma igreja pequena, como eu disse, também não uma cidade pequena, mas era uma igreja fiel ao Senhor. E eles poderiam até pensar: nós somos fraquinhos, nós não temos condições de fazer nada, porque somos uma igreja pequena, mas, pelo contrário, o Senhor conhecia e amava muito aquela igreja. A igreja que agrada a Deus é uma igreja que obedece à sua palavra. Temos sido obedientes à palavra do Senhor? A igreja é você, a igreja sou eu, a igreja somos nós. Se você tem sido obediente à palavra do Senhor, a igreja tem sido obediente à palavra. Então esse é o primeiro desafio que nos faz esse texto. A igreja que agrada ao Senhor é a igreja que obedece à palavra do Senhor. E veja que o Senhor Jesus contou a parábola para explicar isso. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, que for edificada sobre a rocha. Ouvir e praticar a palavra. Uma igreja que agrada a Deus, uma igreja que ouve e pratica a palavra. A segunda coisa que o texto chama atenção sobre uma igreja que agrada a Deus é uma igreja que confessa o nome do Senhor Jesus. Também no versículo 8, diz assim: conheço as tuas obras, eles têm posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Primeira coisa que temos de aprender com a igreja de Filadélfia é que nós temos que ser uma igreja que guarda a palavra. A segunda coisa, uma igreja que não nega o nome do Senhor Jesus Cristo. E isso o Senhor Jesus chama a atenção porque a igreja estava em meio a falsos religiosos, a quem o próprio Senhor Jesus chama de sinagoga de Satanás. E esse grupo, queridos, que estava ali tentando atormentar a vida dessa igreja, eram os judeus. Judeus que haviam rejeitado a vinda do Senhor Jesus, o Messias. E então eles ficavam ali atormentando a vida da igreja, sendo antes sinagoga de Satanás. E diz o texto que eles eram mentirosos, eles eram enganadores. Embora eles confessassem que adoravam a Deus, mas eles eram oposição aos servos do Senhor. Eles eram oposição à igreja do Senhor Jesus Cristo. E eles estavam servindo a Satanás. Por isso que Jesus diz que eles eram sinagogas de Satanás. Mas em meio a tanta perseguição, em meio a tanta pressão que aqueles irmãos viviam, eles não negavam ao Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o nome do Senhor Jesus era glorificado na vida de cada membro daquela igreja. Que seja assim também conosco, queridos. Que cada membro da nossa igreja glorifique o nome do Senhor, não negue o nome do Senhor Jesus. Que isso aconteça também nas nossas congregações. Não negar o nome do Senhor, ou seja, glorificar o nome do Senhor. Versículo 9, ele diz assim ainda, ele diz assim: eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desde que assim mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. O Senhor Jesus honra a sua igreja.
Quando a igreja obedece à palavra do Senhor, quando a igreja não nega o nome do Senhor e confessa o nome do Senhor Jesus, ele honra a sua igreja. O que ele diz aqui? Que esse grupo viria até ali e se dobraria diante daqueles irmãos, daquela igreja, para conhecer, para reconhecer e para confessar que aquele grupo era amado do Senhor Jesus Cristo. Você sabe que coisa maravilhosa? O ímpio chega aí e fala: vocês são amados por Jesus Cristo. E muitas vezes, queridos, a gente não dá tanta importância para isso. Então, ele diz isso àquela igreja, que eles estariam ali. E veja o que diz o profeta Isaías, capítulo 49, versos 23. Diz assim: reis serão os teus aios, e rainhas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés. Saberás que eu sou o Senhor, e que os que esperam em mim não serão envergonhados. Portanto, a igreja em Filadélfia, os irmãos em Filadélfia, honravam ao Senhor Jesus, sendo fiéis ao nome do Senhor. Não negam o nome do Senhor. Ou seja, essa promessa agora é para nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, nos dias de hoje. Por isso esse desafio, para que obedeçamos a palavra do Senhor e para que também não neguemos de maneira alguma o nome do Senhor Jesus. Aquela igreja, queridos, era o menino dos olhos de Deus. Isaías capítulo 43, verso 4 diz assim: visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. E o Salmo 17, verso 8 diz: guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. O salvo é alvo do cuidado do Senhor. O Senhor já havia nos escolhido antes mesmo do nosso nascimento. E o Senhor já havia prometido cuidar da nossa vida, mesmo antes da fundação do mundo. É o grande amor de Deus pela sua igreja. E este amor não se pode expressar com palavras. Portanto, queridos, que como a igreja em Filadélfia, nossa igreja, a nossa família na fé, jamais negue o Senhor Jesus, nem com suas palavras, nem com suas atitudes. A igreja que agrada a Deus, é a igreja que é obediente à palavra. A igreja que agrada a Deus é a igreja que não nega o nome do Senhor, como diz aqui o próprio Senhor Jesus Cristo: não negaste o meu nome. Portanto, devemos então, como igreja, engrandecer o nome do Senhor e honrá-lo a cada instante, e demonstrar para as pessoas que Jesus é o Senhor da nossa vida. Terceiro e último lugar, a igreja que agrada a Deus, versículos 10 e 11, diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Versículo 10 diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança. Guardaste a palavra da minha perseverança. Ou seja, a igreja que agrada a Deus é a igreja que persevera no Senhor. Ou a outra versão da linguagem viva diz assim: obedece com perseverança. Aqueles irmãos, apesar de oprimidos, apesar de sofrer pressão dos judeus que estavam ali, da sinagoga de Satanás, eles perseveravam inabaláveis. Eles perseveravam. E a gente vê isso acontecendo lá na igreja,
primitiva, Atos 2:42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqueles falsos judeus não conseguiriam abalar a fé firme no Senhor Jesus Cristo. Eles eram pressionados, eles eram perseguidos, eles eram confrontados. Às vezes perseveravam firmes no Senhor Jesus. Esses irmãos recebiam de Deus a recompensa. Diz assim: eu te guardarei na hora da provação. Guarde isso no seu coração. Se você for fiel à palavra do Senhor Jesus, se você não negar o nome de Jesus, se você perseverar no Senhor Jesus, Ele diz para você: eu te guardarei na hora da provação. Quantas vezes passamos por provações, queridos, e a gente quase se desmancha em meio à provação. Então o Senhor Jesus está dizendo: eu guardarei você em meio ou na hora da provação. E o Senhor Jesus também, na oração sacerdotal dele, João capítulo 17, verso 15, diz assim: não peço que os tires do mundo, assim que os guardes do mal. Essa é a oração do Senhor Jesus a favor da sua igreja. Então tenha isso na sua mente e no seu coração, meu irmão, minha irmã, que o Senhor Jesus promete guardar seu servo fiel nas tribulações para sempre. Para sempre. É uma guarda para sempre. Então vale a pena nós perseverarmos na palavra do Senhor. Vale a pena nós obedecermos a palavra do Senhor. Vale a pena a gente glorificar e honrar o nome do Senhor Jesus Cristo. Veja o que ele diz, verso 11: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Verso 11, ou seja, vocês sejam fiéis até o fim. Guardem a fidelidade até o fim. Nos dias de hoje, queridos, nós temos também por aí muitas teologias. E muitas delas têm sido usadas pelo próprio Satanás para afastar as pessoas de Deus. A pessoa fica confusa. Ele ouve uma mensagem, um pregador fala uma coisa, ele ouve outra mensagem, outro pregador fala outra coisa, e ele acaba ficando confuso. Então nós devemos jamais dar ouvidos a ensinos equivocados sobre Deus e sobre a sua salvação. O evangelho tem de ser evangelho puro, como diz o apóstolo Paulo. Paulo diz: mesmo que venha o anjo dos céus e vos pregue outro evangelho, que não seja este da palavra, seja anátema. A igreja de Filadélfia permanecia firme na sã doutrina. E Judas diz lá na sua carta que nós devemos permanecer firmes naquela doutrina que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, firmeza, permanência, perseverança na palavra de Deus. É o evangelho sem qualquer maquiagem. É o evangelho do jeito que ele está escrito na palavra. Ninguém precisa colocar mais nada, ninguém precisa inventar mais nada, ninguém precisa criar mais nada, porque o evangelho está todo aqui, da maneira que cada ser humano precisa ouvi-lo. Que essa seja a reação nossa como igreja do Senhor Jesus Cristo, uma igreja que agrada a Deus. Portanto, nós vimos então com a igreja que agrada a Deus, aprendemos com a igreja de Filadélfia, que é aquela igreja que faz o quê? Obedece ao Senhor. É a igreja que não negasse o meu nome, é a igreja que honra o nome do Senhor, e a igreja que persevera na doutrina do Senhor Jesus Cristo. Porque não há outro nome para a salvação. Não há outro nome.
Uma vez conversando com uma pessoa de uma outra, não considerada de igreja, considerada de seita, eu perguntei: como é que funciona a salvação para vocês? Ele falou: a gente tem Jesus como Salvador, mas a gente tem de fazer isso, isso, aquilo, outro. Eu falei: puxa vida, esse Jesus seu é muito fraco. Eu preciso de muleta para salvar alguém. Falei: o Jesus que nós servimos, não. E diz: todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Que nós preguemos, queridos, esta mensagem. E veja que o apóstolo Pedro diz assim, Atos 4:12: e não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então nós temos de perseverar nesse Senhor maravilhoso, que é o Senhor da salvação. Enquanto eu preparava esta mensagem, me veio à mente uma pergunta: qual será a recompensa da nossa Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, se nós tivermos essas características da Igreja de Filadélfia? Se nós obedecemos ao ensino do Senhor Jesus, se nós honrarmos o nome do Senhor Jesus, não o negamos, e se nós perseverarmos firmes na doutrina do Senhor Jesus Cristo, qual será a recompensa? E o texto responde para a gente. Versículo 9 diz assim: eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desde que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se a seus pés e conhecer que eu te amei. A recompensa, queridos, é ver o inimigo ser derrotado. Através de quê? De pessoas convertidas ao Senhor Jesus Cristo. Quando você prega o Evangelho para alguém, e esse alguém é alcançado pelo poder do Evangelho, Satanás perdeu. O inimigo foi derrotado. Nós, uma vez, o evangelista evangelizou um pai de santo, lá na Bahia. E ele ficou assim com um pouco de medo, porque os demônios desciam naquele pai de santo. E aí ele me telefonou, falou: pastor, corre aqui que eu estou em maus lençóis aqui. Ele falou: estou evangelizando um pai de santo e o demônio está bravo aqui, eu estou apertado, vem cá me ajudar. Imediatamente eu saí de casa e fui para lá, mais ou menos 12 quilômetros, é onde ele estava, onde a gente tinha uma congregação. E a gente foi então fazer o trabalho com aquele senhor. E o demônio manifestou e falou: não vou sair dele, porque ele é o meu cavalo. Eu falei: pois então você caiu do cavalo, porque ele acabou de aceitar o Senhor Jesus Cristo, agora você tem que sair fora. Falei: quem vai montar nele agora é o Senhor Jesus, que vai ter as rédeas da vida dele agora é o Senhor Jesus, e você está totalmente derrotado. É a recompensa da igreja, é você ver o inimigo derrotado e pessoas sendo trazidas aos pés de Jesus através da sua vida e do seu testemunho, através da pregação da palavra na sua boca. E a outra bênção que nós temos, versículo 10, diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Segunda premiação que nós temos agora é que somos guardados da tribulação do mundo. Eu vou guardar você. Eu vou guardar você. Você está sendo preservado. Você está sendo cuidado. É a promessa do Senhor Jesus para a igreja que tem compromisso com Ele. E para o futuro, versículo 12: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus,
o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Ou seja, faloei coluna e santuário do meu Deus. Irmãos, para a gente entender bem essa expressão, a gente tem de lembrar que Filadélfia sofria terremotos. Então havia uma instabilidade. Então ele está dizendo aqui: você vai ser uma coluna forte no santuário do meu Deus. Não vai haver tremor, não vai haver nada que atrapalhe, que você vai ser uma coluna forte no santuário do meu Deus. Então, queridos, nós temos aqui promessa de segurança e estabilidade. Por quê? Para honrar o nome do Deus Todo-Poderoso. Então as pessoas dizem: vai ter uma cidade, vai ter um templo, né? A cidade tem sim, Jesus foi preparar uma cidade. Mas não vai ter um templo físico. Por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso é o próprio santuário. E a ligação dele conosco, com o povo dele, vai ser uma ligação maravilhosa. Ele diz: eu mesmo estarei com o meu povo. Então o santuário é o próprio Deus. E nós vamos estar vivendo nesse santuário por toda a eternidade. 21:3 Apocalipse diz assim: então ouvi grande voz vindo do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com ele. E a outra frase diz assim: gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Ou seja, você pertence ao Senhor. E está gravado o nome dele para sempre. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Lá no céu nós não vamos ter esse nome que nós temos aqui. Mas segundo a palavra de Deus, vamos ter um novo nome. Porque tudo se fez novo. Que Deus trabalhe, queridos, a nossa vida como igreja do Senhor. Uma igreja que agrada a Deus. É uma igreja que obedece ao Senhor, obedece a sua palavra. É uma igreja que glorifica o nome do Senhor, honra o nome do Senhor, não nega o nome do Senhor. E é uma igreja que persevera na palavra do Senhor, na palavra fiel. Você é a igreja. Eu sou a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós somos a igreja. Versículo 13 que nós lemos juntos diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a você e a mim, a igreja do Senhor Jesus. Que o Senhor trabalhe nossas vidas. E no domingo que vem nós veremos que uma igreja que agrada a Deus é aquela igreja que permanece fiel em meio às provações. Nós vamos estudar no capítulo 2, a igreja de Esmirna. Capítulo 2, versos de 8 a 11. Próximo domingo, às 11 horas, no culto das 11 horas, estaremos estudando esse texto. Então vamos relembrar para a gente orar. A igreja que agrada ao Senhor é a igreja que obedece ao Senhor, é a igreja que honra o nome do Senhor, não negaste o meu nome, e a igreja que persevera no ensino ou na palavra fiel do Senhor.